Olá, meus queridos, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Contessoto, sou psicoterapeuta pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica, já tendo casais há mais de 5 anos, tenho uma vasta experiência na área e hoje nós vamos falar sobre uma dor muito forte na vida dos casais, que é exatamente como conseguir conversar sem brigar, sem que isso se transforme em um conflito grave e mais problemas, né, que tantos casais acabam vivendo. Então, uma das maiores reclamações, uma das maiores dificuldades que eu enfrento em clínica, em atendimentos, tanto individuais quanto em casais, tem a ver exatamente com essa reclamação. O paciente acaba dizendo que ou assuntos pontuais ou de forma geral, tudo aquilo que diverge de opiniões a respeito do cônjuge acaba se tornando um problema. Então, desde questões mínimas, a pessoa está falando ali sobre como estacionar o carro. Então, o marido ou a esposa chega ali para o cônjuge e diz: olha, eu não concordo com essa forma de estacionar o carro, você pode estacionar de uma outra forma melhor. E isso já escalona para acusações e outros, e o que vai linkando a outros problemas. Tá? Ou situações muito específicas de comportamento, do lidar com outras pessoas, aquilo que se fala. O que é o mais importante para a gente começar a destrinchar essa ideia de como conseguir conversar sem brigar. Primeiro, se eu vou colocar uma opinião para o meu cônjuge, então isso é baseado nas minhas expectativas e na minha visão de mundo. Então, para eu concluir que alguma coisa deve ser da forma X ou da forma Y, eu tenho que ter colocado isso para dentro da minha inteligência, da minha memória, certo? E muitas vezes é essa exata expectativa ou essa visão de mundo que traz problemas. Então, na comunicação, no diálogo, a ideia é influenciar. Então, eu tenho essa determinada visão adquirida durante a minha vida e eu quero, de certa forma, impor, influenciar a outra pessoa a pensar dessa mesma forma. E a partir do momento que ela pensa dessa determinada forma, ela vai agir. Ela tem um hábito correspondente a esse pensamento. Ou pelo menos vai se esforçar para ter esse hábito. Então nós podemos concluir que o atrito começa aí. Eu tenho uma visão desse modo e tento transmitir para o outro a minha visão desse modo, mas a outra pessoa não aceita. Então não, eu acho que deveria ser dessa forma. E a outra pessoa diz: não, mas eu não acho que deveria ser dessa forma. Para mim, tal jeito está suficiente, ou eu não acho que isso seja errado. Esse é o momento em que grande parte das pessoas começa a argumentar de uma forma mais agressiva. Então, às vezes, nem argumenta, mas é inserido dessa forma mais agressiva. Então, você tem que fazer porque tem que fazer. Você tem que fazer porque isso me machuca. Então, já entra o argumento afetivo. Não, você precisa fazer porque isso me machuca. Você precisa fazer porque eu não concordo, porque é a minha visão de mundo, porque desse jeito me incomoda. E isso não costuma ser suficiente. Então, tá, tudo bem. Você sofre com isso, eu não sofro, isso é problema seu. Eu continuo seguindo a minha vida e você continua seguindo a sua vida. E aí vocês se afastam. Ou isso vai aumentando. Um acusa, o outro devolve e isso chega até o ponto do afastamento. Então, aí demora 2, 3, 4 dias para vocês, me perdoa, me desculpa, exagerei, eu acho que... Mas, de qualquer modo, isso acaba não sendo resolvido de qualquer forma. Existe o atrito, existe o conflito, o afastamento, e vocês voltam, se alinham, mas não há uma conclusão sobre isso. Agora, o primeiro passo para a conversa ela ser eficiente e não gerar o conflito. Você tem certeza sobre as suas exigências? Você já meditou sobre as suas exigências? Você acha realmente que é necessário que a outra pessoa se enquadre nessa sua expectativa? Então, lá no começo eu utilizei como exemplo o estacionar de um carro.
Então, existe mesmo a necessidade de você ir lá e implicar ou exigir que o carro seja estacionado da forma X ou Y, porque isso te incomoda, porque você acha que isso é melhor? Então, boa parte dos conflitos, eles são originados de assuntos que nem deveriam existir, que acabam sendo mesmo implicâncias, pequenas coisas que poderiam passar e a vida ficar mais leve, ficar um pouco mais confortável, tá? Confortável de se viver mesmo, de estar perto, né? Então, do cônjuge não ter a sensação de que, nossa, eu estou sendo sempre fiscalizado, eu estou sendo sempre corrigido, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, os argumentos mais importantes, né? Então eu dei o exemplo do carro ali, que é uma coisa mais simples, que dá para relevar, mas existem argumentos que são mais importantes. Então, você poderia ir na igreja comigo, você poderia se vestir melhor, você tá de conversa mole com um cara ou com uma menina. Então, isso são assuntos importantes, mas que quando são posicionados de uma determinada forma, geram conflitos ao invés de uma boa conversa, tá? Então, nesse segundo ponto aí, falando dos assuntos mais relevantes, o primeiro ponto é refletir do porquê isso é importante. Então isso precisa ser uma certeza para você conseguir influenciar uma outra pessoa. Se você não tem isso bem descrito dentro da sua cabeça, nunca você vai conseguir influenciar, nem seu cônjuge, nem qualquer outra pessoa. Então, falando, por exemplo, do assunto ter muita intimidade com pessoas do sexo oposto, sei lá, no trabalho. Então, medite um pouco sobre isso antes de entrar nesse diálogo, nesse assunto. Então, por que isso é realmente relevante? Por que ele não deveria estar fazendo isso ou ela não deveria estar fazendo isso? Então, vamos pensar aqui rapidinho. Porque é imprudente, isso pode gerar ali às vezes uma traição futura, porque pega mal, então se uma outra pessoa vê sua esposa ou seu marido falando ali ou tendo brincadeirinhas desnecessárias com uma outra pessoa, isso reflete mal para a família. Então, por exemplo, esses são 2 pontos que eu falei aqui, pensando rápido. São bons argumentos, fazem sentido, tá? E aí entra numa outra parte de uma boa comunicação. É o quê? De certa forma, levar sempre para o lado afetivo e do lado da chantagem emocional. Então, isso já é posto de uma forma afetiva e levando ali para chantagem emocional. Tipo, a próxima vez, então eu vou falar lá com um cara e aí você vai ver se é gostoso. Você conversa com seus amiguinhos lá na academia, então eu vou começar a falar com menininha também. Isso é o lado afetivo e a chantagem emocional, que vai gerar na outra pessoa raiva. Não vai gerar qualquer intuito ou desejo de mudar para melhor, evoluir ou qualquer coisa do tipo. Então, comunicação efetiva. Primeiro ponto, não jogar o seu sentimento, já não jogar isso no diálogo, porque isso vira uma bomba emocional. Isso só funcionaria se o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu marido fossem pessoas maduras. Então, quando você joga essa bomba emocional dessa forma, ele ou ela iriam recepcionar e dar vazão de uma maneira madura. Então, no exemplo, que você tenha a sorte de ter um cônjuge maduro ou madura. Quando você fizesse isso, que eu exemplifiquei, ele ia recepcionar. Fala, poxa amor, mas não foi minha intenção, tá? Eu tenho uma certa comunicação com essa pessoa, conheço há muitos anos, mas se isso te incomoda, se te faz mal, sem problemas, eu dou um jeito, eu evito a pessoa e tal, então fique em paz. Essa pessoa absorveria e daria vazão, vocês ficariam bem. Mas não é isso que acontece a maioria das vezes. Se você joga a bomba ali no peito do seu cônjuge, ele vai devolver. Então faz, o problema é seu, babá. E aí volta lá no tema do nosso vídeo de hoje, que é você conseguir conversar sem brigar, tá? Pessoal, aqui no YouTube, né, nos vídeos aqui, acaba sendo um pouco acelerado, né? Eu tenho que falar de uma forma ampla para vocês entenderem, mas isso dentro das sessões de terapia, sejam individuais para finalidade relacional ou nas terapias em casal, eu trabalho isso de uma maneira muito especificada, eu passo exercícios para vocês fazerem, então a gente consegue consolidar isso de uma maneira mais certa, tá? Mas já tem muita informação importante aqui que vocês podem anotar e ir treinando, que já melhora muito na prática, tá bom? Então, vamos colocar aí os principais fatores que atrapalham a comunicação. Essa ânsia
de impor a sua visão de mundo. Então, você pensou, meditou sobre o tema que eu falei ali que é importante, só que você tem uma ansiedade muito grande que a outra pessoa entenda isso e mude. Isso é um problema, tá? Porque você precisou desse processo de meditar, de entender de onde vem isso e por que isso seria bom. Então, para você conseguir influenciar outra pessoa para pensar dessa mesma maneira, é fundamental que você trabalhe isso com paciência. Então, por exemplo, se eu estou com o meu paciente em consultório, eu chego nele e falo, você tem que pensar desse jeito porque é o jeito certo, isso vai causar uma repulsa. Mesmo eu sendo profissional, mesmo a pessoa acreditando em mim, mesmo a pessoa querendo, isso vai dar uma repulsa. Então, a gente tem que respeitar o tempo também da outra pessoa e entender que isso é um trabalho de escultor. Eu gosto sempre de usar como exemplo. A gente conseguir influenciar outra pessoa para o bem é um trabalho daquele escultor que pega aquele mármore e ele vai batendo bem devagarinho, ele vai batendo, ele joga uma água, ele pega uma lixa e vai lixando até virar aquela estátua bonita, né? Toda bem trabalhada. Mas isso leva um tempo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, tá? Segundo, as sensações momentâneas, tá? Então, a gente já está irritado, chega do trabalho, já está com fome, está bravo com o chefe, discutiu com o colega de trabalho, aí você vai querer falar com a sua esposa ou com o seu marido a respeito de um assunto que já é um assunto incômodo. Então, isso é uma bomba, vai dar problema e vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum com isso, tá? E terceiro, muitas vezes são as expectativas moralistas e não as expectativas morais, né? Então, o moralismo é aquele meu desejo que eu quero porque me incomoda. Isso é péssimo, não ajuda em nada. E existe a visão moral, né? A visão moral é a visão do sumo bem, o máximo bem. Então, eu amo tanto a minha esposa e o meu marido ao ponto de que eu gostaria que eles fossem melhores, pelo bem deles, né? Então, é uma visão até de caridade. Isso é fundamental na relação. Só que quando nós temos essa visão na relação, nós influenciamos com paciência. Por quê? Porque não me dói. Se a outra pessoa não fizer isso em um mês, um ano, 10 anos, é uma pena para ela. E eu vou continuar tentando ajudar e influenciar, mas exclusivamente para ela, não para mim, tá? Então, talvez o grande segredo dessa comunicação, disso não virar um conflito, tem a ver de ser menos sobre você e mais sobre o outro. Quando nós realmente nos importamos mais com o outro do que conosco, nós temos toda essa gama de exemplos que eu dei, a gente tem paciência para poder fazer isso. Agora, quando eu quero meu bem, eu quero parar de sentir incômodo, aí eu fico forçando a outra pessoa a ser aquilo que eu quero que ela seja. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto que nós falamos hoje. Se realmente você gostou, se te ajudou, se inscreva no canal, curta, compartilhe, que aí você vai receber mais conteúdos como esse vindos de mim, tá? E eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira ser atendido por mim, seja individual, seja em casal, tá? Para finalidade de relacionamento, só clicar ali, preencher o formulário, depois eu faço contato contigo para uma pré-sessão gratuita. Até mais!